E hoje o nosso assunto é desespero. Aí você fala, caramba, o que significa desespero? E para introduzir, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 14. A partir do versículo 25. Jesus aqui estava sendo seguido por multidões em seu ministério, e multidões mesmo, muita gente seguindo a Jesus. E então, ele se vira e dá um dos seus discursos mais famosos, mas provavelmente também o mais difícil, o mais duro de ouvir. E nesse discurso, Jesus diz assim no verso 26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom, palavras de Jesus aqui, difíceis de ouvir, certo ou errado? Difíceis de ouvir. Se você não me ama mais do que toda a sua família, do que as pessoas que são mais próximas de você nessa terra, e mais do que a você mesmo, você não pode ser meu discípulo. É isso que Jesus está falando. Você não pode caminhar comigo, você não pode ter parte comigo. Você precisa renunciar a tudo quanto tem. E tem um versículo que Jesus, ele diz assim, versículo 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Sabe o que Jesus está incentivando aqui? Incentivando não, ordenando os seus discípulos ou as pessoas que queriam segui-lo a fazer? Calcular o custo. É isso que Jesus está falando. Vocês precisam calcular o custo de me seguir. Esse é o objetivo das duas ilustrações de Jesus. O primeiro, da construção da torre. Qual é o homem que, antes de construir a torre, não vê primeiro se ele tem condições de continuar? Ou o rei que, quando vai para uma guerra, vê se ele não tem condições de lutar com o seu exército, contra o exército inimigo. O que Jesus está falando? Calculem o preço de me seguir. Calculem o preço de me seguir. Calcular o preço é algo que nós precisamos fazer na vida cristã. Milhares de israelitas que saíram do Egito
que viram os grandes milagres de Deus, que viram os sinais que Deus enviou por meio de Moisés, que viram os deuses do Egito, entre aspas, deuses, né, serem humilhados. Quando saíram, se perderam no deserto. Por quê? Por que eles se perderam? Por quê? Pode falar alto. Não confiaram. O que mais? O que a Bíblia diz que eles fizeram? Murmuraram. Ficaram com saudade do Egito. Lembra? Ficaram com saudade. Parece a gente, às vezes, depois que converte, ainda fica com saudade das coisas ruins que a gente fazia, né? Em resumo, o que eles não fizeram? Eles não calcularam o preço. Eles não pararam para pensar que caminhar pelo deserto tinha suas dificuldades, tinha suas adversidades. Mas não calcularam o preço e foram de maneira apaixonada. E aí, quando vieram as provações, começaram a murmurar contra Deus e receberam um devido castigo por isso. Multidões seguiam a Jesus entusiasmadas, versículo 25 de Lucas, grandes multidões, centenas, milhares de pessoas. A gente está acostumado a ver os teatros, e aí tem Jesus no teatro e tem uns 5, 6 que seguem ele, né? Mais ou menos. Eram centenas, milhares de pessoas que seguiam a Jesus, principalmente na primeira parte do seu ministério. Mas Jesus, quando dava algum ensino duro, as pessoas começaram a o deixar. João capítulo 6 mostra um desses ensinos. Quando Jesus ainda estava sendo seguido pelas grandes multidões. E aí, essas grandes multidões começam a deixá-lo, e Jesus vem e fala para os seus discípulos. Você lembra dessa parte, né? Vocês também não querem, não? E aí Pedro responde o quê? Para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas Pedro foi um dos poucos que ficaram. Por que as multidões fizeram isso? Porque não calcularam o custo. Elas viam os milagres de Jesus, o ensino de Jesus, o trato de Jesus. Mas na hora de crer nas coisas difíceis, na hora de entender que seguir a Jesus traria muitas dificuldades, elas o abandonavam. Muitos de hoje escutam a mensagem do Evangelho e prontamente recebem Cristo com alegria. Mas quando descobrem que vão ter que mudar de vida, abandonar os pecados, fazer certas mudanças, logo se escandalizam e abandonam a fé. Como algumas daquelas sementes, lembra? Da parábola de Jesus. Então, calcular o preço é muito importante. E Jesus ordena a gente fazer isso. E a gente faz pouco isso. É bem verdade que quando nós estamos evangelizando uma pessoa, a gente precisa falar do amor de Deus, das bênçãos de Deus, daquilo que Deus oferece, mas também precisamos dizer que há um custo. Que há um custo de seguir a Jesus. E qual é o custo de seguir a Jesus? Qual que é? Deixar a vida velha. O que significa deixar a vida velha? Abandonar os pecados, abandonar as atitudes. Submissão, o que mais? Crucificar a carne, começar uma guerra contra si mesmo. Antes, a gente estava muito tranquilo com os nossos pecados. A gente se alimentava dos nossos pecados e sentia prazer neles. Agora não posso mais. Eu preciso me submeter. Antes, eu ou outra pessoa ditava para mim o que era certo e errado. Agora é Jesus quem diz o que é certo e errado. Vai custar tudo. Resumindo, sim ou não? Vai custar tudo. Mas não é esse o evangelho que se tem pregado hoje. O evangelho que se tem pregado hoje é o evangelho em que Jesus vem para ser mais um acessório nosso, né? A igreja é mais um acessório da minha vida. O evangelho é assim, vem como a cereja do bolo.
Eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. E aí vem Jesus e me dá um empurrãozinho. É isso que tem sido falado hoje. Ou é isso que tem sido comunicado hoje, ainda que muitas vezes a gente não usa essas palavras. Seguir a Jesus custa tudo. Deixa eu ler uma citação para vocês do livro que nós estamos usando. Custa bastante ser um crente verdadeiro se os padrões da Bíblia tiverem de ser seguidos. Há inimigos que terão de ser vencidos, batalhas que terão de ser travadas, sacrifícios que terão de ser feitos, um Egito que precisará ser esquecido, um deserto que precisará ser atravessado, uma cruz que deverá ser carregada, uma carreira que terá de ser corrida. Tem um custo. E a gente não pode se esquecer dele. Seguir a Jesus é maravilhoso, mas envolve batalha, envolve guerra contra o mundo, contra a carne e contra o inimigo. E é aí que talvez você diga assim: rapaz, mas o negócio é difícil, a batalha é grande, o custo é alto demais. Os padrões que a Bíblia exige, assim, são muito altos. E é verdade. É assim que você tem que se sentir mesmo. Por isso o título da aula, desespero. Você tem que olhar para isso e se sentir desesperado. Se eu olho para isso e falo: estou bem, hein? Estou tranquilão. Estou na batalha, estou vencendo, está tudo certo comigo. Aí você bota um grande sinal de alerta. Porque o que eu e você temos que sentir, diante disso, do custo alto, é cair de joelhos diante de Jesus e falar: Senhor, quem consegue? Eu não consigo. Eu preciso, em outras palavras, me desesperar. Me desesperar. Claro, desespero santo. Por exemplo, olha esse texto bíblico. Passa para mim, por favor. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Veja que Isaías está escrevendo, enfatizando a transcendência de Deus. Aquele que é alto, sublime, totalmente outro, que assenta no lugar mais alto desse universo. O que diz esse Deus? Que habito no alto e no santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito. Veja, aqui é quase uma contradição. Como assim? Eu habito no lugar mais alto desse universo, mas também com aquele que está desesperado, com o abatido, com o contrito de espírito. Talvez a gente imaginaria que Deus diria: eu habito com aquele cheio de confiança, que tenta cumprir a minha lei e se orgulha disso. Um mestre da lei, um fariseu dos tempos de Jesus. Eu habito com esse tipo de gente. Eu habito com os pastores. Eu habito com os grandes pregadores desse mundo que atraem multidões. Eu habito, enfim, a gente pode colocar quem a gente quiser, mas Deus diz que Ele habita em 2 lugares: no alto e sublime trono, e com o desesperado, com o abatido e contrito de espírito. E a Bíblia usa esses versículos assim, por toda ela, por toda a Escritura. Olha o próximo. Bem-aventurados os que choram. Você conhece isso? Como assim? Bem-aventurados os desesperados. Bem-aventurados os que choram. Felizes, alegres, abençoados são os que choram. Como assim? É uma contradição. Mas é isso que Deus diz. Bem-aventurado os que lamentam.
Nós tivemos uma escola bíblica sobre o Sermão do Monte, em que vimos que choram, que lamentam pelo quê? Você lembra? Pela miséria da alma. Eu choro e eu lamento, posso lamentar pelos perdidos, por esse mundo, mas o meu principal lamento é pelo meu próprio coração. E Jesus está falando, bem-aventurados são esses que se desesperam. Mais um, Tiago. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo aí? Tiago está escrevendo para uma igreja em que o pecado do mundanismo estava crescendo de maneira desenfreada. E aí ele diz, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que dobrar o joelho no chão, chorarem, confessarem, pararem de rir, se tornarem contritos, ou trocando em outras palavras, se desesperarem. Por quê? Ele diz depois, porque eu tenho que me humilhar diante do Senhor, porque eu tenho que me desesperar diante do Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 57? Isaías 57, não 54. Humilhem-se, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos que se desesperam, de si mesmos, dos seus próprios pecados, das suas próprias obras. E isso é essencial para a gente crescer em santidade, gente. Por exemplo, passa para mim, por favor. Quem somos? Bom, há duas verdades bíblicas que resumem quem é o homem. A primeira, somos criados à imagem de Deus. Somos gloriosos. Deus criou o homem e a mulher para dominarem sobre a terra, para cultivarem a terra, para exercerem cultura. Mas, em Gênesis 3, nós já estudamos relativamente bastante sobre isso, nós aprendemos sobre a queda. Somos então totalmente corrompidos, sim ou não? Totalmente. O que significa? Todo o nosso corpo, toda a nossa alma, tudo o que somos foi manchado pelo pecado. Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Enfrentamos doenças, fraquezas, dores. Por quê? Fomos manchados e atingidos pelo pecado. Somos totalmente corrompidos, não no sentido de que somos as piores pessoas que poderíamos ser. Não. Mas no sentido de que todo o nosso ser foi manchado pelo pecado. Somos uma fábrica de impureza. Só que o problema é que nós não levamos isso muito a sério. Nós não levamos isso muito a sério. Porque, de um lado, nós temos as escrituras que dizem, não siga o seu coração é corrupto, sua mente é corrupta, seus desejos são corruptos. Do outro lado, nós temos o mundo que diz exatamente o contrário. Que nós podemos ser maus, mas também podemos ser bons, pelo nosso próprio esforço. Que são os homens e mulheres que vão apresentar a salvação para esse mundo, não no sentido espiritual, né? Mas na medicina, na tecnologia. A gente deposita esse mundo, a fé no ser humano, no que ele pode fazer, no que ele pode conquistar, na qualidade de vida que eles vão nos prover. Então, aos olhos desse mundo, nós não somos tão ruins assim. Nós não somos tão corrompidos assim. E aí a gente começa a ser influenciado por isso e esquece do ensino bíblico. Frases como, todo mundo erra, ninguém é perfeito,
O problema não é com a frase em si, o problema é que às vezes ela vem para abrandar a nossa condição. Para tentar maquiar o peso do pecado que deveria ter na nossa vida. Veja, deixa eu tentar dar uma ilustração aqui. Não é que nós acertamos, e aqui eu estou falando da humanidade de maneira geral, tá? E às vezes nós erramos. É exatamente o contrário. Na maioria das vezes nós erramos e de vez em quando a gente faz um negócio bom. De vez em quando. A humanidade caída como um todo. Esse é o ponto. É como se o nosso pecado fosse o oceano. E as nossas obras, que podem ser consideradas boas aos olhos do homem, fossem as pequenas ilhas do Caribe, só. Essa é a nossa condição. Só que a gente não enxerga isso. E a Bíblia chama isso de cegueira espiritual. O homem não é capaz de enxergar a sua própria condição. Eu e você não somos capazes, ainda depois de crentes, sem a ajuda do Espírito, de vermos a nossa condição. Quando nós esquecemos da palavra de Deus, quando nós esquecemos da confissão, nós vamos nos esquecendo também da nossa condição. A gente começa a se achar bom, a gente começa a confiar em nós mesmos, a gente começa a confiar nas nossas obras. É a cegueira espiritual voltando a tapar os nossos olhos. Pastor Martin Lloyd Jones tinha uma frase assim, ó. Pode passar para mim, por favor. Você nunca se permitirá sentir como um pecador, porque como resultado do pecado, há um mecanismo em você que sempre o defenderá de toda acusação. Estamos todos sempre em muito boa relação com nós mesmos e podemos sempre apresentar um bom argumento em favor de nós mesmos. É como se a gente tivesse uma doença, diz o autor, e um dos sintomas é nos sentirmos saudáveis. É como se eu tivesse uma doença que me faz sentir o super-homem. E aí eu não busco ajuda, eu não busco tratamento, eu não busco conselho, eu não busco remédio. Isso é cegueira espiritual. E é isso que o pecado faz com a gente. Temos uma doença, do qual um dos sintomas é justamente nos sentirmos saudáveis. E eu e você precisamos viver a nossa vida cristã, se quisermos crescer em santidade, lutando contra essa cegueira. Olha só, Apocalipse 3. Passa para mim, por favor. Olha a acusação que Jesus tinha contra a igreja de Laodiceia. Você diz, igreja, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Qual que era o principal problema da igreja, segundo esse versículo? Qual era? Cegueira. Eles se achavam de um jeito, mas na verdade eram de um outro jeito. E Jesus está escrevendo para a igreja aqui. Jesus está falando para igrejas, né? Quem está escrevendo é João. Jesus está direcionando para uma igreja. Não, mas isso não acontece com igreja, talvez você pense. Mas está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Quanto mais minimizarmos o mal em nosso interior, menos profundamente poderemos crescer. Quanto mais eu minimizo o mal no meu coração, quanto mais eu tento abrandar o pecado, menos eu cresço em santidade. Menos eu cresço em santidade. Por isso, numa classe sobre santidade, a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos
reconhecer o mal da imoralidade. E é geralmente isso que a gente pensa quando falamos de pecado. Então nós falamos de pecados de imoralidade. E geralmente vem na nossa cabeça pecados de imoralidade sexual. Sim, precisamos reconhecer esses pecados. Outros pecados da imoralidade, da quebra de mandamentos diretos bíblicos. Mas nós também precisamos, principalmente igrejas, precisamos reconhecer o mal da nossa moralidade. E isso às vezes a gente não reconhece. Até as nossas melhores obras são manchadas pelo pecado. Imagina que o pecado fosse da cor azul. Tudo que nós fazemos, tudo que eu faço, seria manchado pela cor azul. Alguns com a cor azul bem forte, outros com a cor azul fraquinha. Mas seria. Quantos de nós servimos, por exemplo, obedecemos a Deus servindo, e a gente tenta ter uma motivação boa, mas lá no fundo, às vezes, a gente faz por orgulho. A gente faz pensando no que o outro vai falar. Quantas vezes a gente obedece para ser reconhecido? Ou com uma motivação não totalmente correta. A gente precisa reconhecer o mal também que existe em nossos atos de moralidade. E sabe o que é pior? Se os evangelhos são verdadeiros, a gente crê que eles são verdadeiros, né? A Bíblia toda é verdadeira, a palavra de Deus. Sabe o que é mais perigoso? A moralidade falsa é mais perigosa do que a imoralidade. Porque você vê prostitutas, pecadores, publicanos seguindo a Jesus, mas os grandes obedecedores da lei, o que eles fizeram com Jesus? Crucificaram. Então isso tem que acender um grande sinal de alerta para nós. Se a minha obediência me faz encher o peito, bater e dizer, eu consigo, bota um sinal de alerta. Coloca um sinal de alerta. Porque a minha própria obediência começa a me impedir de seguir a Jesus, de correr para Jesus. Porque eu começo a confiar demais em mim mesmo. Como diz C.S. Lewis, morra, espiritualmente falando, antes que você morra, não há oportunidade depois. Reconhece a tua condição agora, antes, não há oportunidade depois. Então, precisamos ouvir isso e fazer o quê? Se desesperar. Meu Deus do céu, é como Paulo, quando ele começa a olhar para quem ele era, ele diz assim, miserável homem que sou. Se Paulo diz isso, imagina eu. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Precisamos nos desesperar. E fazemos isso quando nos contrastamos com Jesus. O contraste supremo. Lucas, capítulo 5. Lembra da pesca milagrosa? Lembra? Essa é uma das cenas mais bonitas de The Chosen. Você lembra de The Chosen? Já assistiu? Né? Uma das cenas mais bonitas da pesca milagrosa. Pode assistir The Chosen? Pode, gente. The Chosen não é Bíblia, é série, pelo amor de Deus. Tá? Só não ache que tudo que está lá está na Bíblia, né? Tem um monte de história para romantizar. E às vezes eu escuto gente, não, você viu que na Bíblia, né? Assim, Mateus parece que realmente era autista. Porque The Chosen mostra assim, gente, calma. Tá? The Chosen conta toda uma história por trás. Não, porque eu não sabia que era desse... Calma, leia a Bíblia, mas pode assistir, tá? Mas lembra que Jesus manda Pedro,
e os outros discípulos voltarem para pescar, passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. Aí manda eles voltarem. E aí eles, Pedro, teimoso, tá bom, mestre, eu vou só porque o senhor está mandando. Aí ele volta, pega um monte de peixe. E aí ele, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. Lembra? Você percebeu que não faz tanto sentido a reação de Pedro com o que aconteceu antes? Pedro, sei lá, poderia cair aos pés de Jesus e dizer assim: Jesus, obrigado, vou conseguir pagar o que eu devo para o Império Romano, né, lá do The Chosen, não é isso, tá? Estou brincando. Mas consegui, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Ou adorar: Senhor, o Senhor é todo poderoso, louvado seja o Senhor. Parece que seriam reações mais lógicas, né? Porque foi uma demonstração de poder. Mas Pedro se joga aos pés de Jesus e diz: afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. É claro, sabe o que Pedro está fazendo aqui? Ele está comparando a sua vida com a daquele homem que ele entendeu ser Deus. É claro que se a gente comparar a nossa vida com os bandidos da televisão, a gente vai parecer muito bom. É claro que se a gente comparar a nossa vida com a maioria dos que se dizem evangélicos no Brasil, a gente vai parecer acima da média. Mas nós não somos chamados a comparar a nossa vida com os bandidos da televisão, ou com os grandes, ou com a maioria dos evangélicos. Nós somos chamados a contrastar a nossa vida com quem? Jesus. Jesus. E aí Pedro faz o que aqui? Se desespera. Basicamente isso é se desesperar, é se olhar para quem é Jesus, cair de joelhos e dizer: Senhor, quem sou eu? Afasta-se de mim, eu sou um pecador miserável, eu sou impuro. Quanto mais vemos a bondade de Jesus, mais nós vemos o quão longe nós estamos de ser como Jesus. Quanto mais nós vemos o quanto Ele nos ama, mais veremos o quanto a gente não ama igual Ele. Quando nos contrastamos com a santidade de Jesus e a sua vida perfeita, a gente se desespera. É exatamente isso que Pedro está fazendo aqui. Um outro texto, quando Jesus acalma a tempestade, pode passar. Lá em Marcos, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam desesperados. E quando Jesus acalma a tempestade, eles deviam fazer o quê? Na lógica, festa. Uhul! Acalmou a tempestade, vamos sobreviver. Está tudo certo. Mas o que diz que o texto diz que eles ficaram? Grande temor. Eles não estavam na presença de qualquer um. Eles não estavam na presença do brother deles. Eles estavam na presença do Rei dos Reis, de Deus. E isso encheu o coração deles de temor. Se desesperaram. Se sentiram vulneráveis diante de Jesus. Pergunta: qual foi a última vez que você se sentiu assim? Tem uma música do pastor Stênio Marcius, que ele tenta se colocar no lugar dos discípulos, quando Jesus acalma a tempestade. E ele pega essa ideia do desespero, de quando eu estou diante de Jesus, eu me vejo vulnerável e fico desesperado. E eu queria trazer para os irmãos verem a beleza de uma poesia que nos ajuda a mergulhar no texto. Ele se coloca no lugar de um discípulo que estava
naquela embarcação, no dia da tempestade. E ele começa: quem é o homem neste barco? Quem é? O mar e o vento lhe obedecem. Quem é? Depois que fala, é calmaria, mas eu tremo, eu morro de medo. Cheio de temor. Porque não deve ser outro. Este homem no barco ao meu lado é Deus. E aí, a música é maravilhosa, irmão. Depois vocês pesquisam, tá? Prelúdio para o Deus homem. Aí começa os instrumentos a fazerem parecido com uma tempestade. Mas a tempestade já estava calma. Sim, já estava calma. Mas dentro dos discípulos não estava não. Estavam cheios de grande temor. E ele diz assim: de que me vale essa bonança do lado de fora dessa embarcação? Já acalmou a tempestade. Se ali na proa, na parte da frente do barco, está alguém que sabe muito bem de todas as tormentas do meu coração. Ele está dizendo: acalmar a tempestade? De que me vale acalmar a tempestade? Se agora eu sei que quem acalmou a tempestade do mar da Galileia conhece as tempestades aqui do meu coração. Eu quero me lançar aos seus pés. Sua luz é tão intensa que eu temo morrer ali. Por quê? Porque é o próprio Deus que está comigo. Quem conhece as tempestades do meu coração. E aí, eu me desespero. Precisamos aprender a nos desesperar, irmãos. De nós mesmos, das nossas obras, dos nossos pecados, a transformar o nosso riso em pranto, como diz Tiago, a se humilhar diante de Deus, como os discípulos. E o propósito do desespero é justamente nos levar aos pés de Jesus. Não é se desesperar por desesperar. Permanecer no desespero também é terrível, não é? Não é se desesperar e se afundar num poço de solidão, de choro, mas é se desesperar e correr para quem pode perdoar, para quem pode nos sarar. É se morrer para si mesmo, mas buscar vida em Jesus. Então o propósito do desespero é nos levar aos pés de Jesus, como Pedro. Estou desesperado, mas não tem para onde eu correr. Como Pedro também em João 6, eu estou desesperado com o ensino de Jesus, é muito difícil, mas para onde eu vou? Se só Ele tem as palavras de vida eterna, não tem outro lugar aonde eu possa ir. Então, nós precisamos nos desesperar, mas correr para o médico. Como quando pegamos um exame que diagnostica um tumor, nós temos que fazer o quê? Correr para o oncologista. Assim, quando nós desesperamos de nós mesmos, não devemos ficar mergulhados ali, mas correr para Jesus, correr para o nosso Senhor. E é isso que a Bíblia chama de arrependimento e fé. É uma outra palavra para arrependimento e fé. Desespero santo, né? Desespero santo, desespero segundo a Bíblia. Arrependimento é abandonar o ego, é se desesperar, é dizer: Jesus, eu não consigo, o preço é muito alto, o custo é alto, mas eu quero o Senhor, eu quero, eu me desespero aos pés de Jesus, eu abandono o meu ego para abraçar o perdão de Jesus, para abraçar a força de Jesus. Arrependimento e fé. Por exemplo, Salmo 51, olha comigo.
Deixa eu perguntar para você. Como você acha que Jesus... Como você acha que Davi se sentiu depois de ser confrontado por Natã? Lembra, Natã vai lá, conta uma parábola para ele, Davi, cheio de justiça própria, lá responde. Natã o exorta, o corrige, e Davi se arrepende. Quando Davi cai em si, você imagina como aquele homem deve ter se sentido? Eu imagino, porque ele escreve aqui. E Davi se desespera. Olha o que ele diz. Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. E ele continua. Davi faz o quê? Se desespera. Mas ele se desespera aos pés de Deus. Sim ou não? Ele se desespera aos pés do Senhor. Ele se desespera aos pés daquele que pode, o único que poderia perdoá-lo. Ele se desespera aos pés do único que poderia curá-lo. Ele se desespera aos pés do único que ele tinha plena convicção de que iria continuá-lo amando. Deus. Deus. Isso é o arrependimento e fé. Não é só para o início da vida cristã, não, irmãos. Às vezes a gente tem na mente, né, que o arrependimento é para a gente iniciar a vida cristã e depois vivemos pela fé. Não. Arrependimento e fé é algo que precisa marcar toda a nossa vida. Davi não está se convertendo agora aqui. Salmo 51. Já era convertido. Arrependimento e fé é algo que precisa marcar toda a nossa vida. E veja, se arrependimento é algo que nós precisamos ter, sempre quando nós pecamos, eu tenho que me arrepender, quando? Sempre, todo dia. Eu preciso exercitar esse desespero santo, de olhar para as minhas obras, me desesperar, mas correr até Jesus, que tenha água para me lavar. Então, o propósito do desespero é buscar a Jesus. Então, busque a Jesus, irmão. E o arrependimento e a fé virão. Busque a Jesus. Quando você se contrastar com o santo, sublime, perdoador, todo amor, Jesus Cristo, você vai ver o seu pecado. Mas você também vai ver que não tem outro lugar para correr a não ser para Ele. É por isso que a Bíblia traz essas referências, essas ordens. Humilhem-se, chorem. Você fala, meu Deus, a Bíblia quer que eu viva uma vida depressiva? Não é esse o ponto. Deus quer fazer você despertar da sua doença para você correr para o médico. Deus quer fazer você ver a sua condição para que você possa encontrar consolo e cura no lugar correto. Só que se você não ver a sua condição, com a ajuda do Espírito, você não vai buscá-lo. Olha uma citação. Você já foi levado a não ter esperança no que é capaz de realizar em sua santificação? A gente está falando sobre santificação. Você tem ouvido. Essa é a 4ª aula sobre santificação. Você já foi levado a não ter esperança naquilo que você consegue? Você fala, se você terminou alguma das aulas dizendo assim, eu consigo tudo,
rola que eu chuto, deixa comigo, mato no peito. Em caso negativo, tenha coragem de olhar para si mesmo no espelho. Se você ainda não se desesperou para a sua santificação, não estamos falando mais de salvação agora, santificação, tenha coragem de olhar para si mesmo no espelho. Arrependa-se, veja a sua carência profunda, peça ao Senhor que lhe perdoe a arrogância. À medida que você desce à morte, ao reconhecimento da futilidade da mudança interior, que é capaz de realizar por seus próprios esforços. Ou seja, o que eu consigo pelos meus próprios esforços é fútil. Em outras palavras, eu não consigo. Lá mesmo, você descobrirá em seu desânimo e em seu vazio que Deus vive. É lá, naquele deserto, que Deus ama fazer as águas brotarem e as árvores florescerem. Sua desesperança é tudo o que Ele precisa para operar em seu espírito. Tão somente reconhece a tua iniquidade. O que arruinará, preste atenção, seu crescimento em santidade aqui, é você olhar de uma outra maneira. É evitar o olhar perscrutador da própria pureza. É cobrir sua pecaminosidade e seu vazio com sorrisos e brincadeiras. E depois avaliar novamente seus recursos pessoais, ignorando o que você sabe nas profundezas do seu coração, que você é pecador. Então, desespero é uma resposta para tudo que a gente está vendo aqui. É dizer, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo. Eu não posso. Olha o meu pecado. Eu ainda erro em coisas básicas. Olha a impureza do meu coração. E quanto mais, então, eu vou morrendo nesse sentido, e entro no deserto do desespero, é lá que Deus gosta de fazer as águas brotarem, que Deus trabalha, que Deus faz as árvores florescerem. Salmo 130, olha comigo, salmo maravilhoso. Salmo 130, verso 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor, do buraco do desespero. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? O que ele está fazendo aqui, irmãos? O que ele está fazendo? Se desesperando. Ele está olhando para ele mesmo e dizendo, Senhor, eu clamo do Senhor de um lamaçal, das profundezas. Eu sou um nada, eu sou pó, eu sou um miserável. Mas aí ele começa no versículo 4, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. É como se ele lembrasse, o pecado está acusando a sua consciência, ele está desesperado, mas aí ele lembra, mas contigo está o perdão. Ou seja, eu estou exercendo a fé agora, eu estou me desesperando, mas aos pés do único que pode me perdoar. E ele continua, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Estou exercendo fé, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Esse é o desespero, esse é o paradoxo da vida cristã. Para a gente viver, a gente tem que morrer. Para a gente ser exaltado, a gente tem que se humilhar. O caminho para cima é o caminho para baixo. O caminho da coroa passa pela cruz. Esse é o paradoxo da vida cristã. Por quê? Porque Deus quer que eu e você reconheçamos a nossa condição
para buscar remédio no lugar correto. Tem um poema, hoje eu estou musical aqui, uma oração, que reflete isso de maneira maravilhosa. Eu tenho que trazer isso para os irmãos. É uma oração que uns puritanos escreveram, que diz assim: Senhor, santo e excelso. Com quem ele está se comparando aqui? Com Deus. Contraste. De forma submissa e humilde, fui trazido por ti ao vale da visão. Vale é o quê? Um buraco, em cujas profundezas habito, nesse vale, nesse buraco, mas vejo a ti nas alturas, cercado pelas montanhas do pecado, do meu pecado, eu vejo a tua glória. Ele está se desesperando aqui, irmãos. Permita-me aprender pelo paradoxo. Olha que percepção da vida cristã, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale, o buraco, é o lugar da visão. Deixe que eu encontre tua luz na minha escuridão, tua vida em minha morte, tua alegria em meu sofrimento, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza, tua glória no meu vale. Que maravilhoso, não? Que maravilhoso. Que percepção da vida cristã. Que desespero santo. Por isso, meu irmão, algumas considerações para a gente encerrar. Primeiro, aproveite os seus momentos de culpa. Aproveita. Culpa é algo que todos nós lidamos. Todos nós. Tanto é, né, que a medicina diz que se você não tem culpa, você é o quê? Psicopata. Não é? Por quê? Porque é algo natural. Não precisa nem os crentes. Quer dizer, até os que não são crentes creem que a gente sente culpa. Aproveita seus momentos de culpa. Culpa verdadeira, aquela que você realmente quebrou o mandamento bíblico. Aproveita para se desesperar. Não abafa a voz do Espírito. Estou falando da culpa verdadeira, tá? Nós falamos da culpa falsa na aula passada. Ah, eu não lembro, assiste lá. Não abafa, a gente abafa. A gente peca voltando para casa, no trânsito. Aí, obviamente, eu não vou... É difícil ter um momento de arrependimento no trânsito. Aí eu chego em casa, já vou para a TV, já vou para a comida. Eu abafo a voz e deixo para lá. E deixo para lá. Eu cometo um pecado que ninguém vai ver, um pecado em pensamento. Aí o que eu faço? Eu abafo a voz da consciência. Não faz isso, irmãos. Aproveita. Quando a culpa vem, leva aos pés de Jesus. É culpa falsa? Leva aos pés de Jesus também. Leva aos pés do Senhor. Aproveita. Se desespera. Mais uma. Treina o seu coração para isso. Como? Tenha orações frequentes de confissão. Veja, Jesus ensinou o modelo da oração do Pai Nosso para a gente orar todo dia, certo? Dá-nos o pão nosso de quando? De cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É hoje. E nessa oração tem um momento de confissão, não tem? Perdoa as nossas dívidas. Todo dia eu preciso ter um momento de confissão, irmãos. Ah, está muito corrido, não consegui ontem. Faz hoje, não deixa, treina o seu coração. Mas às vezes a gente está tão seco espiritualmente falando, que a gente não consegue se quebrar aos pés de Jesus. Faz o seguinte, abre um salmo de confissão e ora o salmo.
Treina o seu coração. Pega as palavras de Davi no Salmo 32, no Salmo 51, no Salmo 130, no Salmo 25, que são salmos de confissão, e ora. E ora. Treina o seu coração para se desesperar. Não deixa a cegueira espiritual fazer você deixar de enxergar quem você é. Porque quando você deixar de enxergar quem você é, você vai parar de correr para os pés de Jesus. E aí o perigo estará a 1 milímetro. Sendo assim, desconfie dos tempos de bonança. Qual foi a última vez, meu irmão, que você se desesperou desse jeito? Espero que tenha sido ontem. Espero que tenha sido sexta. Não, faz tempo que eu não tenho um tempo assim. Então, meu irmão, chega em casa e se desespera. Desconfie quando você não tem momentos assim. E por último, se desespere, mas nos braços de Jesus. Se desespere, mas nos braços do Senhor. Chora, mas nos braços de quem pode enxugar suas lágrimas. Daquele que diz assim, último slide: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Trocando em outras palavras, todos os desesperados. Você está cansado, você está sobrecarregado, a culpa está te dominando. A cegueira, você percebe que o seu coração está duro. A cegueira está impedindo você de ter afeições espirituais. Vem, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.